instituição da Eucaristia. A segunda parte, como deve ser nossa resposta a esse amor. A terceira parte, saberemos sobre a transubstanciação, que se concretiza com a presença de Cristo na Eucaristia, o sacrário, onde temos a presença real de Cristo, e a confiança e respeito diante de Jesus sacramentado. Chamaremos agora a mais linda declaração do poder de Deus. Deus do Evangelho de São Mateus, esse acontecimento, essa forma de realização de amor da parte de Deus para cada um de nós. Deus que não é um amor limitado, que dá toda inteira nova, e como nos pode ser isso? Visto que ele tem um amor verdadeiro e interno, e por isso se entrega, ainda que não voltamos com boas respostas, ainda que tão pouco damos atenção. Ele, nosso Senhor, está a todo instante nos esperando. Ele sabe a necessidade, sabe de nossa fome. Por isso quer que nos alimentar com o pão que desceu do céu e se fez alimento. A Eucaristia, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a fonte e o grau mais elevado de toda a vida cristã. Toda a história dos mártires, desde Santo Estevão, que foi o primeiro mártir, até o evangélico São Tarcísio, e os mártires mais recentes, é testemunhado de força sobre-humana que nos é dada pela Eucaristia, na luta contra o demônio e contra todas as forças demoníacas que procuram nessa terra e a ruína das almas. Também, tão consolador é a última Santa Comunhão, a chamada viático. Isso é, o alimento para a viagem desta para a outra vida. Como os santos fizeram questão de recebê-lo a tempo e com as melhores disposições. Quando São Domingos Salvo foi mandado para casa por estar gravemente doente, o médico deu boas esperanças de melhoras. Mas o Santo João chamou seu pai e disse: Pai, será bom fazer uma consulta com o médico celeste. Desejo confessar e receber a comunhão. Nosso Senhor Jesus Cristo, para deixar-nos uma garantia deste amor, para nunca se afastar e para que nós possamos fazer parte da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia, com memória de sua morte e de sua ressurreição, e ordenou na última ceia aos seus apóstolos que celebrassem até a sua volta, constituindo assim os sacerdotes do Novo Testamento. Enquanto os três evangelhos sinópticos, Mateus, Lucas e Marcos, e São Paulo, nos transmitem o relato da instituição da Eucaristia, por sua vez São João relata a palavra de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavra que preparava a instituição, quando Cristo disse: Eu sou o pão vivo da vida, o pão que desceu do céu. No relato da instituição, a força da palavra e da ação de Cristo é por poder do Espírito Santo, torna o sacramento presente sobre as espécies do pão e do vinho, corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz, uma vez por todas. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são muitos sacrifícios da vítima, é um só, pois é o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, e se oferece a si mesmo na cruz. A Eucaristia, o sacrifício de Cristo, se torna também um sacrifício do Senhor, do seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor e seu trabalho são unidos ao de Cristo e a sua oferenda a total e adquire assim um valor novo. A oferenda de Cristo une-se não somente aos membros que estão ainda na terra, mas também que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria que fazemos memória dela e de todos os santos e santas que a Igreja com Maria que está com que é o pé da cruz. Vida a oferta da intercessão de Cristo, também o sacrifício eucarístico, é oferecido pelos fiéis devotos que morreram com Cristo e aí estão plenamente purificados para que possam entrar na luz e a paz de Cristo.
Esta segunda parte do tema eucarístico é para nos fazer lembrar que devemos ter uma tal devoção à Eucaristia. E por quê? Primeiro, porque o sacrifício de Cristo está presente sobre o altar. Dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estar unidos à sua oferta, ainda que a presença do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentimentos, diz Santo Thomas, mas só com fé baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, isto é o meu corpo que será entregue por vós. São Cirílio declara, não perguntei se é ou não, aceite com fé as palavras do Senhor, porque Ele é a verdade, não mente. Tomai e comei dele todos vós. O Senhor nos convida instantaneamente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Ele sabe da grande necessidade de alimento para que a alma não desfaleça. Em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem, e não bebeis o sangue, não tereis a vida em vós. Os santos buscaram contemplar de tal forma que se entregaram sem limites à Eucaristia. A exemplo de São Tarcísio, que com 11 anos, por guardar a Eucaristia, entregou-se à morte. Beato Francisco, antes de ir à escola, passava por uma capela e ia contemplar Jesus, que estava no sacrário, pois bem sabia que na Eucaristia estava e continua presente com seu corpo, sangue, alma e divindade, quer dizer, presença real de Cristo. A devoção à Eucaristia, unida à devoção a Nossa Senhora, é uma devoção de paraíso, porque é a devoção que tem os anjos e os santos. Existe um alimento precioso neste mundo, deixado por alguém que nos quer, nos busca e nos espera. Existe um alimento, aquele pão descido do céu. Cristo se fez de alimento, pão precioso e se dá a todos nós. Dá-se por inteiro, sem limite, sem reserva. Se buscarmos, encontramos, e aí é o corpo encontrar aquela pérola preciosa, tão desejada e encontrada pelos santos. Pela Eucaristia recebemos todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo. Também porque pela celebração eucarística já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, a fim de que Deus seja tudo em todos. A Eucaristia é a grande preciosidade porque é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de todo o Senhor Jesus Cristo, que se transfigura em nossa alma e nos conduz à parte mais alta da montanha, que é o céu, a morada dos escolhidos. Participarão de bodas. Quem entrarão? Quem são os convidados? Os selados pela fé, marcados pela consagração. Para finalizar, recordo que todos também os façam que busquem com amor o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que será com seu corpo, sangue, alma e divindade abaixo. Abaixo as transparências do pão e do vinho, que são depois do ser consagradas sobre o altar. Sabemos pela fé que Deus está presente com toda a sua divindade. Ele que está conosco, por meio da Eucaristia. Devemos acreditar que o Senhor que está no céu é o que está na terra. E também porque mesmo falou que ele viu. Cristo Jesus se consagra sobre o altar, porque a Igreja usa a matéria prometido. Uma forma, as palavras de por Cristo. A consagração é a renovação, por meio do sacerdote do milagre, operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e seu sangue adorado. Por meio dessas palavras, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Diante da presença deste sacramento, o fiel pode repetir humildemente e com fé ardente as palavras sem união. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer
esse belíssimo canto de Santo Tomás, que diz: Visus, tactus, gustus, interfactum. Ao julgar de ti se enganam a vista, o tato, o gosto. Mas basta com ouvidos para crer com firmeza. Creio em tudo o que tem dito o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Quando a vista, o gosto e o tato julgam sobre a presença, verdadeira, real e substancial de Cristo na Eucaristia, falham totalmente. Vê as aparências externas, os acidentes, percebem a cor do pão ou do vinho, o cheiro, a forma, a quantidade, e não podem concluir sobre a realidade ali presente, porque lhe falta o lado da fé, que chega unicamente através das palavras, com as que nos tem sido transmitida pela divina revelação. Basta com o ouvido para crer firmemente. Por isso, quando contemplamos com os olhos da alma este mistério inefável, devemos fazer com humilde reverência, não seguindo razões humanas que devem calar, senão aderindo-nos firmemente à revelação divina, que dá a conhecer esta verdadeira e misteriosa realidade. A Igreja nos ensina que Cristo se faz realmente presente na Sagrada Eucaristia, pela conversão de toda a substância do pão no seu corpo e a conversão de toda a substância do vinho no seu sangue, permanecendo somente as propriedades do pão e do vinho, na qual percebemos com nossos sentidos. Essa conversão misteriosa é chamada pela Igreja de transubstanciação. A mesma Igreja nos adverte que qualquer explicação que seja dada para a maior compreensão deste mistério inefável deve pôr a salvo que, na mesma natureza das coisas, independentemente de nosso espírito, o pão e o vinho, que depois de realizada a consagração deixarão de existir, de modo que o adorável corpo e sangue de Cristo, depois dela, estão verdadeiramente presentes diante de nós, baixo as espécies sacramentais do pão e do vinho. Na mesma natureza das coisas, independente de meu espírito, depois da consagração, no altar do sacrário, quando se reservam as formas consagradas, Jesus está presente, ainda que eu, por cegueira, não fizera o menor ato de fé, e por dureza de coração, nenhuma manifestação. Não é o meu fervor quem o faz presente, ele está aí. Quando no século IV, São Cirilo de Jerusalém, desejando explicar esta extraordinária verdade aos cristãos recém-convertidos, se valhava de exemplo do milagre que levou o Senhor nas bodas de Canaã da Galiléia, onde converteu a água em vinho. Se pergunta São Cirilo, se fez tal maravilha ao converter a água em vinho, podemos pensar que somos pouco dignos de acreditar que converteu-se em vinho em seu sangue? Se nas bodas de Canaã fez esse estupendo milagre, com maior razão devemos pensar que o filho do tal nupcial deu o seu corpo e sangue para os pecados. Portanto, não olhes ao pão e ao vinho como simples elementos comuns. E ainda que os sentidos te sugerirem o contrário, a fé deve dar certeza que é realidade. Esta realidade é Cristo mesmo, que, sem defesas, entrega a nós. Os sentidos enganam-se completamente, mas a fé nos dá a maior certeza. No milagre de Canaã, a cor da água foi alterada e tomou a cor de vinho. O sabor da água também mudou para o sabor de vinho. As propriedades naturais da água mudaram. Tudo mudou naquela água e levava os empregados a Jesus. Não só as aparências, os acidentes, senão o mesmo ser de água, quer dizer, sua substância. A água que foi convertida em vinho pelas palavras do Senhor. Todos gostaram daquele vinho excelente, que poucos momentos antes era água corrente. Na Sagrada Escritura, Jesus, através das palavras do sacerdote, não muda como em Canaã. Os acidentes do pão e do vinho, a cor, o sabor, a forma, a quantidade, senão só a substância, o ser mesmo do pão e do vinho, que deixam de ser o que é para converter-se de modo admirável e sobrenatural em corpo e sangue de Cristo. Permanece a aparência de pão, mas ali já não há pão. Se mantém as aparências de vinho, mas ali não há vinho. A substância mudou. O que era antes em si mesmo, aquilo por outra coisa é aos olhos do Criador.
Deus que pode criar e aniquilar, pode também transformar uma coisa em outra. Na Sagrada Eucaristia, Ele quis que esta milagrosa transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo possa ser percebida só por meio da fé. No milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, as substâncias e os acidentes não sofreram alterações alguma. Quer dizer, havia no princípio pão e peixe. Desse mesmo alimento foram que comeram, como falam nas Escrituras, 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Todos ficaram saciados. Em Canaã, o Senhor transformou sem multiplicar uma quantidade de água em outra de vinho. Naquele lugar separado, onde haviam seguido aquelas multidões, Jesus aumentou a quantidade, sem transformá-la. No Santíssimo Sacramento, através do sacerdote, Jesus transforma a mesma substância, permanecendo os acidentes, as aparências. Cristo não vem com um movimento local, um sacramento do altar, como quando algo se translada de um lugar a outro. Se faz presente, mediante essa admirável conversão de pão e vinho no seu corpo e no seu sangue. O óleo não capis, o óleo não vives, animosa prima fides. O que não pode compreender e ver, uma fé viva dá testemunho, fora de toda a ordem natural. Cristo está presente na Sagrada Eucaristia, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. É o mesmo Jesus que nasceu em Belém, que teve de fugir para o Egito nos braços de José e de Maria, e que cresceu e trabalhou duramente em Nazaré, o que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e que agora, glorioso, está à direita de Deus Pai, o mesmo, Jesus. O que se deve entender quando se diz com todas as letras? Deve-se entender quando se diz que Jesus está presente na Sagrada Eucaristia, com todo o seu ser. Mas é lógico que não possa estar do mesmo modo, ainda que sua presença seja a mesma. Em ordem a Cristo, escreve São Tomás de Aquino, não é o mesmo seu ser natural que seu ser sacramental. Mas a realidade de sua presença não é menor no sacrário que no céu. Cristo, todo inteiro, está presente em sua realidade física, ainda corporalmente, ainda que não do mesmo modo como os corpos estão no lugar. Podemos dizer um pouco mais dessa admirável presença. Quando vamos vê-lo, podemos dizer, no sentido estrito das palavras, estou diante de Jesus, estou diante de Deus. Como podiam dizer aquelas pessoas cheias de fé que passavam por ele nos caminhos da Palestina. Podemos dizer, Senhor, olha para o sacrário e falha a vista, o tato e o gosto. Mas minha fé penetra o véu que cobre este sacrário e te descobre aí, realmente presente, esperando um ato de fé, de amor, de gratidão. Ao julgar de ti, se enganam a vista, o tato, o gosto. Na Sagrada Eucaristia, em verdade, os sentidos não percebem a presença mais real que existe ao nosso redor. E isso é assim porque se trata da presença de um corpo glorificado e divino. É, por conseguinte, uma presença divina, um modo de existir divino, que se diferencia dos modos de ser e de estar, os corpos submetidos ao espaço e ao tempo. A Eucaristia não esgota os modos de presença de Jesus entre nós. E por quê? Porque Ele nos anunciou, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Realmente, Jesus está no meio de nós de muitas maneiras. A Igreja nos recorda que está presente nos mais necessitados, nas famílias e no meio dos que não conhecemos. Está presente quando nos reunimos em seu nome. De uma maneira particular, está na Palavra Divina. Todas essas presenças são reais, mas na Sagrada Eucaristia, essa presença de Deus entre nós é por excelência, dado que nesse sacramento está Cristo em sua própria pessoa, de uma maneira verdadeira, real e substancial. Pensemos hoje como devemos nos comportarmos diante de sua presença, com que confiança e respeito. Meditemos, pois, agora, depois de tanta consideração,
se nossa fé volta mais penetrante ao estarmos quando estivermos diante do sacrário, ou se prevalecer a obscuridade do sentido. Quantas vezes já devíamos ter dito a Jesus: creio, Senhor, firmemente